Quem é Jair? Prazer revê-lo, João. Sou Jair Lopes Júnior, sou docente do Departamento de Psicologia, né? Eu sou psicólogo, graduado pela Universidade de Brasília, lá no final dos anos 80. Em seguida, fui para São Paulo fazer mestrado na Universidade de São Paulo. Vivíamos um tempo em que as universidades públicas abriam, né, concursos ainda para mestrandos. Hoje a realidade é muito diferente, então eu tive a felicidade de ingressar na Unesp num concurso público no primeiro semestre de 1990 e já lotado no departamento de psicologia. Então eu ingressei na Unesp em julho, meu exercício é de julho de 1990, na Unesp de Bauru, no departamento de psicologia. Concluí o mestrado em psicologia experimental na USP de São Paulo e em seguida fiz o doutorado também na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, na USP. Você conta um pouco da sua trajetória, que você esteve diretor, né? Uhum. Por que se candidatou? Qual foi o anseio? É o anseio da comunidade, né? Uhum. Conta essa experiência que você teve. Eu tive o privilégio, João, de assistir diferentes fases da Unesp, né? A Unesp havia sido encampada ali no final dos anos 80, né? No governo Quércia, e eu entrei praticamente em 1990, quer dizer, eram 2 anos, né, se eu não me engano, pós-encampação. Então, a gente teve a oportunidade de vivenciar, como docente, um momento muito difícil da Unesp naquele momento, né? Ou seja, a Unesp tinha que se enquadrar a uma realidade de Unesp. Era uma universidade já estruturada, com uma infraestrutura instalada, com um corpo técnico administrativo e com docentes que estavam chegando. Então, na ocasião, a gente tinha também que conciliar um momento de vivência do campus, né, do curso, que passava por algumas reestruturações, com uma exigência premente que era de titulação, né? Então, nós tínhamos uma condição de ministrar aula aqui em Bauru, vivenciar o curso, participar de alguns colegiados locais, mas também fazer as malas e fazer pós-graduação fora de Bauru, né? Então, isso praticamente na minha carreira foi de 1990, quando eu entro, até 1997, né, quando eu concluí o doutorado. Isso é uma realidade minha e de vários outros professores que hoje estão aqui no campus também, né? Alguns inclusive já aposentaram, mas que impunha, assim, uma divisão muito grande, porque quando você ia, você convivia parte da semana aqui na Unesp e tinha um afastamento, né, que não era, no meu caso, nunca foi integral, então eu tinha afastamento de 2 ou 3 dias para ir para São Paulo, fazer o que eu precisava fazer na pós-graduação e retornar e assumir os compromissos aqui, que não eram, obviamente, só com docência, né? Nós tínhamos a pesquisa também, a extensão e principalmente a gestão. Aí, em relação à sua questão, eu começo, então, na medida das minhas condições... Você foi chefe de departamento? Eu fui vice-chefe, né? Fui vice-chefe na gestão do professor Celso Zonta e fui coordenador de curso, né, da graduação por 2 oportunidades consecutivas e representante, suplente do representante no CO pela FC, né? A professora Melissa do Departamento de Educação era a titular. E tinha muito contato com o professor Lavarda, que era o representante, o professor Bosqueiro, que também foram representantes durante um bom tempo da AFC no CO, oportunidade em que a gente começa a ter maiores contatos com um pouco da política universitária, da dimensão da AFC dentro da universidade, dos problemas vinculados, né, à encampação de Bauru. Até porque, né, nesse período, a AFC, ou o campus de Bauru, com relação ao restante da Unesp, era considerado um patinho feio, né? Porque tiveram que dividir o orçamento. Exato. Né? E muita gente torcia o nariz para Bauru na época, porque não tinha toda a titulação completa, exemplo de outros campos, totalmente consolidado, né? Como é que você sentiu isso na época? Era uma situação muito delicada, João. Era um momento em que você percebia realmente essa dificuldade. E uma coisa que a gente precisa reconhecer é que parece que nos colegiados centrais havia o reconhecimento da força de Bauru, né? Então, não era simplesmente um patinho feio, com perdão da expressão, acho que era um pato grande e feio, né? Porque era uma unidade... Dava um ganso. Porque se você comparar com a estrutura da Unesp hoje, em relação às outras unidades universitárias, outros locais, era um campus com 3 unidades, com o GAC, né? Complexa e com se você colocar em termos numéricos,
com um potencial de crescimento, né, nas 3 unidades. São 3 unidades com cursos muito visados, né, do ponto de vista de procura. E únicos também. E únicos em alguns casos, né. A meteorologia veio depois, né, mas nós tínhamos assim, cursos com jornalismo, arquitetura, com muita procura. Então, a questão assim do incômodo que talvez a encampação tenha trazido, né, e aqui nós tivemos a oportunidade de conversar muito com o professor Geude sobre isso, né, o professor Geude, eu me lembro muito na ocasião da construção das centrais de laboratório, em que a professora Deise, já aposentada da física, era presidente, eu era vice-presidente da comissão de pesquisa, o professor Geude dizia assim, eu tenho um problema muito grave porque eu tenho professores muito bem qualificados, as outorgas estão chegando das agências de fomento, só que eu não tenho como a reitoria começar a construir pequenos laboratórios, né? Eles usam uma expressão muito icônica que foi, a gente vai criar favelas no campo, vão ficar predinhos de 40, 60 metros quadrados, 80 metros, distribuídos numa área de muitos hectares, mas você imagina o que é puxar rede elétrica, rede de esgoto, para pequenas favelinhas, né? O Geude esteve aqui, ele falou que o Zeca que teve a ideia das centrais. Isso. E aí foi uma grande ideia, porque chegavam as outorgas dos professores, mesmo professores recém-titulados, conseguiam, junto às ações de fomento, recursos para equipamento, mas não para construção civil. E aí, na transição do professor Geude para o professor Misael, nós tivemos o reconhecimento. Então, nota, João, como é um conjunto, são cursos muito procurados, são 3 unidades universitárias dentro do mesmo campo, mais um GAC, né, mais um grupo administrativo. Então, era um campus que iria ter uma pujança, teria um crescimento, uma expressividade muito grande na Unesp. Isso é óbvio, do ponto de vista de Unesp, é muito bom, é muito saudável, mas não é uma coisa que você comprou pronta, né, é algo ainda em construção. As centrais de laboratórios da FC, né, eu acho que hoje nós temos 4 centrais, multiuso praticamente, né, com diversidade de áreas de investigação, que é uma infraestrutura, fora o laboratório de nano, né, e outras situações que nós temos ali, que refletem no âmbito só da FC, né, sem falar da FAC, da FEB, um potencial muito grande. Então foi uma convivência difícil, né, a Unesp entrava, quer dizer, do ponto de vista estatutário, a FC passava, no caso o campus de Bauru, passava a ser um campus complexo para efeito de divisão de recursos, e aí você tinha que começar a pensar em parâmetros, né, de produtividade, de titulação, que sensivelmente para aquele primeiro momento prejudicaria o Bauru, porque ele estava ainda numa fase de construção. E foi mais ou menos nessa época que nós tivemos um vice-reitor de Bauru. Exato. Porque Botucatu e Bauru elegeram... Exatamente. E naquele momento foi muito expressivo, né? Quer dizer, Bauru recém-chegado, né, a família, Unesp, já tem essa expressividade em nível de reitoria, né? O que eu acho que foi muito bom para dar visibilidade, mas mais que a visibilidade, eu acho que para colocar muita da responsabilidade nos professores que estavam chegando. Assim, foi muito saudável ver, o Geude sempre expressava uma preocupação, eu particularmente tinha uma condição de fazer o meu trabalho de tese na USP em São Paulo, e o Geude, junto com o pessoal do antigo polo computacional, você se recorda, mas o Geude me concedeu, assim, eu tive algumas condições de infraestrutura para fazer todo o meu trabalho de tese aqui, diferente de alguns colegas que além dos créditos tiveram que sair de Bauru porque não tinham laboratórios naquele momento para poder fazer o trabalho de pesquisa de tese. Então, foi muito assim, foi uma conjunção, né, uma sincronia muito grande de responsabilidades de muitos professores permanecerem aqui em Bauru, mesmo provavelmente com oportunidade de saírem, né, após a titulação. E alguns aqui na região, no caso de Araraquara, Sim, Botucatu, exato. Eles tinham essa liberdade por ser próximo, né? Exato. E nesse sentido que é bom, né, foi muito bom, digamos, e fortaleceu, né, muitos vínculos de cooperação de pesquisa dentro da Unesp. Agora, de 90 até os dias de hoje, como é que você classifica esse crescimento da UFC? Em termos de prédio, em termos de laboratório, pesquisa, pesquisadores. Nós tivemos pró-reitor de pesquisa. Sim. Hoje nós temos um de Bauru que está na ProPG, é um cargo, né, muito elevado. Professor Capelo, isso, exato. Como é que você classifica esse crescimento da nossa UFC?
ele foi ao mesmo tempo, se eu dissesse para você assim, João, foi extraordinário, ninguém nunca poderia ter previsto isso, etc. e tal, eu acho que a minha experiência como diretor não me permitiria falar que era algo completamente fora da previsibilidade. Não, eu acho que a FC ela tem um corpo muito sólido de servidores técnico-administrativos, né? É um corpo muito profissional. Assim, você às vezes tem deslocamento de servidores de uma seção a outra ali dentro, mas você tem uma linha de continuidade, de consistência, de trabalho, de entrega, né? Do ponto de vista de responsabilidade muito grande. Paralelamente a isso, a gente teve então uma titulação de um corpo docente em instituições renomadas, né, instituições que criaram realmente, exatamente, que criaram um lastro muito grande interno. A grande preocupação seria uma debandada desse pessoal, né, seria uma saída desse corpo docente e talvez, né, o que veio acontecendo fatalmente ao longo dos tempos, que foi a aposentadoria, né, de muitos servidores. Mas você me pediu para classificar. Eu acho que não chegou a ser algo extraordinário. Nossa, ninguém poderia prever nunca que isso iria acontecer. Mas, de uma certa maneira, foi algo que eu acho que superou muito as nossas expectativas. Foi gradual, né? Foi gradual, sem dúvida nenhuma. Nós temos, assim, um ciclo muito interessante de expansão, né, ao final dos anos 2008, 2009, com várias contratações. Temos as construções, né, as obras dentro da FC, que foram, assim, muito significativas, expansões de sala de aula, expansões de curso. E nessa época o orçamento era apertado, né? Ele começa a apertar, salvo minha memória não me trair aqui, acho que 2014, 2015, a gente começa a entrar numa situação muito difícil, com uma contratação de pessoal praticamente já ali mais definida, mas começam a aparecer dificuldades, né? A Unesp não paga 13º em dia, tem toda uma condição assim, salarial difícil e também institucional, né? A gente vivenciou aqui no meu momento de gestão algo muito difícil, que foi a manutenção do IPMET no âmbito da Unesp, né? Numa situação assim de recursos muito restritos, né? A gestão reitoral me pedia, né, para a FC em particular, por conta do IPMET estar conosco, algumas decisões em relação à possibilidade de viabilizar o IPMET financeiramente fora da universidade. Né, eu contei com a ajuda de antigos professores, pesquisadores do IPMET, nós conversamos muito, tivemos audiência no Palácio dos Bandeirantes, e eu fiquei muito, muito feliz em ver que a minha sucessora, né, a professora Vera, ela encontrou um outro momento para conversar, né? No Palácio dos Bandeirantes a gente tentou convencer... E achou outros caminhos, né? Exato. Ela teve uma receptividade muito grande. Foi lá com o governador, até o governador prometer que vai trocar o radar. Exato. Está obsoleto. Exato. Então, nós tínhamos pessoal qualificado, tínhamos pessoas em situações de contratação problemática em relação ao Fundo Unesp, eram contratos de trabalho que precisavam ser revistos, né? Nós tínhamos situações junto ao Ministério Público que questionavam a contratação de alguns funcionários importantíssimos para o IPMET, e num momento de crise financeira. Então tivemos muitas conversas com a Fundunesp, com a Secretaria de Segurança Pública, né, dentro do Palácio dos Bandeirantes, mas por mais que as pessoas tivessem boa vontade de nos escutar, em momento algum, por exemplo, a qualidade, a importância, né, do IPMET era questionado. O problema era questões de prioridades. E financeira. Né? E financeira, de restrição. Porque não conseguia captar recursos. Então, de uma certa maneira, João, você percebe, aí você abre uma graduação em meteorologia, né, inédita no âmbito da Unesp. O crescimento da Unesp, em particular, né, da FC dentro da Unesp, de uma certa maneira, ele foi coordenado. Eu acho que cada departamento, né, da unidade, ao seu modo, né, e ao seu tempo, fez as escolhas corretas, apresentou prioridades, né, e então, na verdade, o crescimento da FC é uma convergência, né, de competências, né, de responsabilidade, e que se estende, né, e é complementada muito pelo corpo técnico administrativo, que sem ele realmente pouca coisa teria avançado. Agora fala da experiência como gestor, né? Você foi aclamado pela comunidade para que você se lançasse candidato
a direção da UFC foi algo unânime, né? Todo mundo queria você na direção. O que você tem a comentar sobre isso? Foi um anseio da comunidade, tanto servidores quanto docentes. Eu não sou natural de Bauru, né? Eu escolhi Bauru em 1990, vim para cá, eu sou natural de Ribeirão Preto, uma cidade aqui do lado de Bauru. Califórnia, Brasil. Califórnia. E vim para Bauru, né? Minha esposa é professora do mesmo departamento, elegemos Bauru, meus filhos nasceram aqui em Bauru. E a minha dedicação sempre foi integral para a Unesp, né? O tempo que eu estou em Bauru, eu estou praticamente dedicado à Unesp desde o início da minha carreira em 1990. E quando não, eu estou numa outra cidade onde eu tenho minha família, né, amigos, etc. Então, Bauru ficou muito restrito para mim em relação à Unesp. Isso acarretou numa dedicação muito grande, né, à unidade, principalmente ao departamento, ao curso. Então, eu tive o privilégio, né, e a felicidade de ter sido reconhecido pelos alunos em algumas ocasiões, né, como professor. A gente também, um aspecto muito importante, João, e como reflexo desse crescimento, hoje você olha a pós-graduação da UFC, é uma pós-graduação consolidada, de gabarito, de qualidade. E que nasceu aqui. E que nasce aqui, né? Nós tivemos, eu me lembro muito das reuniões iniciais do professor Nardi com o professor Misael, que eu acho que foi o pontapé inicial, né, de muita qualidade. Então, quando nós chegamos ali em 2016, final de 2016, 2017, eu tive a procura, né, de ex-diretores, né, da unidade, que me pediram, né, para me lançar candidato naquele momento. Então, o que me deixou muito, assim, privilegiado, me senti, assim, realmente muito reconhecido, foi a procura ter partido de pessoas que já estiveram na gestão, de ex-diretores, né, que me expuseram o quadro da UFC, a preocupação com aquele momento, né? Tivemos uma campanha muito leal, né? Extremamente leal com os colegas, né? O Toninho da Matemática e o professor da Química, o Luizão. E felizmente, né, Vera e eu conseguimos, né, lograr êxito nas eleições. Então, naquele momento, João, eu sabia que eu teria no final do mandato o GAC. Né? Então, foi um motivo de reconhecimento. Máxima do campo, né? Então, eu me senti assim, muito confiante pelo apoio que eu percebi que eu teria de colegas que se juntaram, expressaram apoio, disseram da importância de uma pessoa que assumisse certos compromissos importantes, né, em relação ao momento financeiro muito delicado, né, e que muitas pessoas talvez até mais qualificadas que eu, poderiam até se lançar como candidatos. Mas nós tínhamos um cenário muito tenebroso, né? Eu acho que todos se recordam, né, que estão aqui há mais tempo, você em particular, o que foi o primeiro semestre de 2017. Né? Então, nós entramos numa gestão sabendo que não seria nada tranquilo do ponto de vista do que o campus precisava, do que a UFC precisava e do que era possível. Era um momento, João, em que nós tínhamos, por exemplo, que fazer determinados tipos de mudança estrutural e etc. Você batia na reitoria, os pró-reitores diziam, ou eu pago o salário, sim, ou eu faço isso. Por mais que, que os recursos tenham as suas... A arrecadação de ICMS era muito baixa, né? E aí, como você bem sabe, eu acho que a gente teve nós tivemos duas gestões. Uma gestão até março de 2020 e uma gestão pós-pandemia, né? Quer dizer, com a pandemia. Como é que foi administrar na pandemia? Porque sobrou um pouquinho de recurso, né? Porque sim, os recursos, a economia era também muito grande, né? Sim. Em termos de diária, em termos de água, luz e tal, sim, etc, etc. Nós tivemos duas gestões, bem dizer, João. A pré-pandemia, ela foi caracterizada assim, por o freio de mão puxado, digamos assim, ou seja, você tinha demandas específicas para a UFC, em particular, tinha uma reitoria muito consciente, né, de que não podia dar um passo maior que a perna pela variação e pelas restrições de ICMS, de arrecadação, e por compromissos já assumidos, né, da Unesp como um todo, e o que era muito delicado, né, a questão do equilíbrio em relação às demandas das unidades. Então eu me lembro que muitas vezes eu conversava com os assessores de gabinete do reitor sobre o problema do IPMET, ou sobre alguns problemas do campus. E aí era como eles falaram, Jair, se eu desloco isso,
eu tenho Botucatu com esse problema, eu tenho Araraquara com esse problema, eu tenho Assis, Ourinhos, enfim, as unidades novas, né, as experimentais também, que passaram por restrições. Na época, né? E eu acho que, João, você deve ter muito presente, né, um impasse também muito grande, que era, a gente fala muito de restrição orçamentária, financeira e etc., mas nós tínhamos uma carência de servidores medonha. Né, nós tínhamos departamentos muito defasados, né, o professor Lavarda, o professor Bosqueira, eles fizeram vários estudos, levaram para o CO em relação a um coeficiente, né, de funcionários para professores. Até hoje eu acho que ainda tem Sim. Porque Botucatu, por exemplo, é 1 para 1, um docente Exato. e um funcionário, né? Então, aqui não, aqui está 1 para 3. Tanto é que naquele momento começou-se, né, a levar adiante a ideia de serviços compartilhados como uma forma de aliar restrição financeira, né, restrição orçamentária com restrição de pessoal. Então, até a pandemia, nós tivemos assim, a necessidade de sempre colocar algumas prioridades, né, tinha a questão da construção do RU, tinha, que era uma demanda, né, a FC é uma unidade que aplica na prática de uma maneira muito democrática e muito consolidada a questão da inclusão, né, da permanência. Nós temos muitos alunos, né, moradia também. Então, nós tivemos uma gestão até aí em que nós sequer poderíamos prever que iríamos passar pelo que nós passamos. Então, de alguma forma, as aulas continuavam, né? Nós tínhamos as restrições, tinha uma compreensão da comunidade, os servidores da FC em particular, eu sou muito grato, eternamente grato, a maneira como eles entenderam que muitas vezes não era uma questão de preferência, né? Era uma questão de necessidade que um supervisor estivesse numa sessão, que um supervisor cedesse, outro assumisse, etc. Isso nós conseguimos conduzir, contratos que precisavam ser renovados, e aí quando a gente conseguia renovação vinha, né, veio a pandemia. A pandemia coincidiu também com a minha entrada no GAC, né, então eu tinha que conciliar demandas de pandemia do GAC, do campus como um todo, com o da FC. E tudo com reunião virtual, a maioria. A maioria, todas, né? E, então, quer dizer, era uma adaptação a uma realidade com a qual eu acho que ninguém tinha lastro, ninguém tinha uma experiência. Não, deixa que a gente sabe fazer isso. Não era assim, né? Tiveram que fazer formatura virtualmente. Lembro. E além disso, João, também a própria questão acadêmica, né? Das aulas, alguns cursos dali 30 dias, 20 dias já estavam com planos de ensino adaptados à pandemia, né? Outros ainda estudavam como seria e outros foram começar praticamente depois de 4, 5 meses com as aulas, e também num caráter muito de tentativa e erro, né? Porque não havia ainda um conhecimento prévio do que poderia ser melhor ou não. Então a gente caminhava na pós-graduação e na graduação num cenário, vamos confessar, de muita incerteza, né, com relação à qualidade das aulas, à manutenção das aulas. E o mais tenebroso disso é que você olhava para frente e não tinha condição de dizer assim, calma, daqui 1 ano vai estar tudo bem. O pessoal pensava que era 15 dias, já ia normalizar, né? E foram 2 anos. E no cenário político nacional, aquela desavença, né, em relação à vacina e tal. Então, foi um momento muito difícil, acho que você se recorda, acho que 2 ou 3 vezes por semana, o Dória na televisão, tentando passar uma condição de controle estatal, né, nas mais diferentes frentes, morrendo de gente. Ele colocava toda a equipe dele lá para dizer que estava tudo bem. Então, o GAC, a FC, cobrava da gente, da gestão, algumas posições que você tentava colocar na segunda-feira e na quarta você já sabia que talvez não era mais aquilo, né? Então, nós tivemos um cenário institucional, geral da Unesp, numa linha. E na FC, felizmente, assim, nós tivemos muita contribuição, o pessoal da Química ajudou muito naquele momento. Todo mundo abraçou, né? Sim, acho que nós entendemos. E eram coisas assim, quando você achava que você dava conta de uma situação, são detalhezinhos, João, por exemplo, acesso ao campus. Então as pessoas que pediam alimento aqui, então um dizia assim, não, mas isso vai favorecer, eu dizia, não, ninguém mais pode entrar aqui. E aí nós tínhamos, não sei se vocês vão se recordar, nós tínhamos uma situação de acesso precária ali, não era nada do que é hoje, de cancela, etc. Era uma coisa muito ruim e que envolvia dinheiro, né? Nós tínhamos um cenário, né, que era o Ministério Público pedindo, né, o termo de ajustamento de conduta para o AVCB,
né, para a questão dos incêndios aqui no campus, que foi algo muito difícil também, né? Então nós tínhamos um problema junto ao Ministério Público Estadual e Federal relacionado com as obras para controle, né, de incêndio, que era algo que à revelia de pandemia, tínhamos a reforma do Guilhermão, que era a nossa fonte de receitas, que precisava ser feita, e eu me lembro muito da reitoria, da atual Propeg, dizer assim, eu pedi autorização para abrir um edital para a gente poder reformar o Guilhermão, o reitor dizia assim, vai todo mundo para a cadeia, a comunidade, como que nessa restrição orçamentária o senhor quer reformar o Guilhermão, as pessoas morrendo, etc. Tal. E o Guilhermão era uma fonte de receita importante, sempre foi, né, para o campus. Então, com muita satisfação que hoje a gente percebe que eu acho que a gente administrou uma situação de UTI, João, não sei se a analogia é feliz, assim, e o paciente acho que conseguiu se manter, né, e felizmente depois nós tivemos uma arrecadação, né, toda a economia que foi gerada por conta dessas mudanças, que permitiu aos novos gestores, né, com muita competência e compromisso, dar sequência ao trabalho, resgatar a questão das vagas, a questão de melhoria das condições de trabalho nos campos, de obras, né? Hoje a gente passeia aqui pelo campus, né, visita, você vê um campus que está se modernizando, com muitas construções. Então, crescendo sem parar. Sim. Então, assim, o que eu gostaria sempre de deixar uma marca é que nós tivemos um crescimento, mas foi um crescimento responsável de pessoas assim que numa situação de muita dificuldade, que foram os anos de pandemia, nós tivemos condições de manter uma qualidade de serviço. Então, Bauru assim, nunca deve esquecer da qualidade dos seus servidores, dos seus funcionários e os alunos, né, que... Não houve prejuízo em instância nenhuma, né, professor? Eu acho assim, João... Sabe, de ficar devendo alguma coisa para o aluno, para o servidor, enfim... Caminhou como se estivéssemos presentes. Né? Exato. Nós tivemos perdas, né? Assim... pessoas da nossa convivência que faleceram nesse período, mas eu acho que isso de uma certa forma extrapola, né, um pouco a dimensão institucional. São pessoas com muita dedicação, né, que se dedicaram muito aqui ao campus, mas que infelizmente, por várias razões, acabaram não conseguindo sobreviver aos desafios. Mas do ponto de vista institucional eu concordo com você, eu acho que nós saímos da pandemia obviamente, com algumas dificuldades do ponto de vista de currículo, do ponto de vista de acompanhamento curricular de alguns alunos, etc. Mas o que eu diria é que, em momento algum, olhando para trás, a gente poderia dizer assim, faltou uma dedicação, faltou um algo a mais de algum setor. Tal. Eu me arrisco a dizer com toda a segurança que tudo aquilo que estava ao nosso alcance, do ponto de vista financeiro, orçamentário e de visão de momento, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer, né? Eu tive muito apoio da reitoria para assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, com a universidade assumindo um compromisso de milhões, né, ao longo de alguns anos, com uma perspectiva muito difícil. Né? Ou era isso ou era uma condição. Então, e hoje o campus passa por esse momento, né? Ele administra essa situação, como fruto, né, de uma competência instalada. Né, essa competência instalada você atribui qual qualidade na sua personalidade? Eu acho, João, persistência, né, e um hábito assim, uma habilidade de ouvir muito. Né, eu te diria que você é uma pessoa ponderada. Uhum. A ponderação supera qualquer outro defeito seu. Eu concordo. Sabe discernir, sabe? E o que não significa que geralmente a gente acaba tomando a decisão que a gente gostaria. Né? Mas é viável no momento. Exato. Então a ponderação, no meu ponto de vista, é a sua maior qualidade em termos administrativos e gestor. Isso. Na FC a gente administrou muitas situações, eu acho que os colegas aqui se lembram, por 2 vezes a gente teve que desafiar instâncias, eu não gosto muito dessa palavra, mas de tentar, e dentro do que a gente chama, né, de espaço de contraditório, colocar diante da reitoria a necessidade de considerar alguns argumentos. Nós tivemos uma gestão
reitoral coincidente com o nosso mandato aqui, que tinha uma preocupação muito grande com a qualidade do ensino na graduação, com a qualidade da pesquisa e etc. E isso acabou impondo uma série de regras para a permanência dos professores nos regimes de trabalho, né? Então, por mais que a gente respeite, né, o gabarito e a qualidade das pessoas que estiveram junto às avaliações dos docentes, etc., todos se lembram aqui do empenho que a nossa congregação teve de me instrumentalizar para chegar, e eu tive espaço, tive condições de poder fazer essa defesa, de que talvez a reitoria não tivesse considerando, em alguns momentos, as características da contribuição que muitos professores aqui da unidade tinham. E nesse sentido, muitas vezes a gente teve que, infelizmente, levar para algumas decisões de CO situações que, na minha opinião, poderiam ter sido administradas de uma outra forma. Então, esse é um exemplo claro, João, assim, de que a gente ouve a comunidade, algumas pessoas falam que você vai expor a FC a uma situação muito ruim, de ficar defendendo certas pautas que a reitoria pensa muito diferente, isso vai trazer prejuízo para o campus, porque pode ser visto como uma transgressão, etc. E às vezes é o contrário. Então, é você também fazer um uso, né, óbvio, né, institucional, né, republicano, como se costuma dizer, do contraditório e de poder, diante de um conselho universitário, expor e dizer que talvez algumas deliberações, né, de instâncias assessoras lá da reitoria podem não estar considerando devidamente, né, alguns aspectos das unidades. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando você fala de ponderação, eu tive muitas pessoas que me ligavam nas vésperas de fórum de diretores e diziam assim, não faça isso, porque você vai colocar a unidade numa situação de desprestígio, talvez a gente perca depois recursos, etc., por você estar batendo contra uma decisão que já está, digamos assim, consolidada. Então, eu respeito, eu acho que algumas pessoas têm todo o direito de ver dessa maneira. O problema é que é o que você diz, né, João? Quando você está nessa função, né, quando você está como diretor, eu acho que você precisa ouvir, né, e eu tenho essa qualidade, mas chega um momento que você tem que ponderar, né, e naquele momento... Porque na realidade é o seu CPF que está ali, né? E você olha com muita frieza, né, a gente tinha docentes ali reconhecido pelos colegiados, tanto interno, né, do próprio curso quanto congregação, então... não foi sair em defesa de um docente, foi sair em defesa de uma causa, né, que eu acho muito importante. Depois nós tivemos uma outra gestão reitoral com uma perspectiva de avaliação departamental que se inicia na antiga, que se consolida, que eu acho que veio dar mais luz, digamos assim, a como talvez algumas funções da universidade precisam ser avaliadas, né? Então a ponderação assim, ela precisa ser muito desenvolvida pela complexidade, João, das pessoas, né, e das causas, São principalmente. Plurais, né? Exato. Você é relativamente jovem, você pensa no futuro voltar à gestão, à direção? Eu agradeço, viu, João? A gente não sou tão jovem assim. Porque a Ilha solteira, o Enes voltou, né? Ele foi diretor, uma gestão, agora ele foi reeleito de novo pelo segundo mandato. Você passa na sua cabeça voltar à direção? João, eu estou com 60 anos, né, de idade. 60 anos é jovem. Tenho planos ainda, do ponto de vista de carreira, né, de algumas ações que eu acho que poderiam dar continuidade a algumas atividades. Em relação à pesquisa, principalmente, né, a desenvolver algumas atividades, eu acho que hoje nós temos uma demanda de graduação, de pós-graduação, que impõe muito, né, as agências que fazem a qualificação, elas estão sempre, de uma maneira bastante sensata e necessária, impondo parâmetros, né, de qualificação e etc., importantes. Isso demanda para a gente né, uma certa dedicação, um certo acompanhamento. Mas, enfim, eu estou à disposição da Unesp. Eu acho que a Unesp é a minha casa, né, com muito orgulho que hoje a gente é chamado para compor banca de concurso público de instituições em que a gente sonhou um dia estar, né? Então nós somos banca de concursos de público de professores em locais em que a gente pensou. Aí quando você vai, você pensa assim, nossa, eu não deixo a Unesp por nada, né? Um dia eu sonhei em estar aqui, mas hoje né, poderia estar fazendo esse concurso, né? Mas, então, eu estou à disposição da Unesp, eu gosto muito, é a minha vida, é a minha dedicação. Mas eu digo assim, em termos de pretensão,
eu não tenho, eu acho que a gente depende muito de articulações, sabe, João? De grupos que às vezes pensam em problemas, pensam em prioridades, pensam em causas. E aí a questão de personalizar é uma questão que pode ser discutida. Talvez hoje a gente tenha pessoas com uma cabeça e com um vigor talvez um pouco maior para poder levar à frente causas, né, comuns. Né? Eu queria que você falasse também sobre a responsabilidade de você ministrar aula para o segundo curso mais procurado de toda a Unesp, que é a psicologia. É um orgulho, né, João? A gente sabe hoje como que... eu tenho filhos universitários, né, então a gente olha para essa... Então, fatalmente, a gente vai acompanhando essa questão de procura, relação candidato-vaga. A Unesp, como um todo, ela é motivo de muito orgulho para todos nós. E né? abre portas, né? E abre portas, certamente abre portas, isso é notório. Né? Eu tenho o privilégio de ser colaborador de programas de pós-graduação no Centro-Oeste, e sempre que a gente vai para lá é muito como as pessoas lutam lá do ponto de vista institucional para vir para São Paulo, para a Unesp. Então eles têm um respeito muito grande por Araraquara, Rio Claro, Botucatu, Ibilce, enfim, a Unesp como um todo, Presidente Prudente, Bauru, abre portas com certeza. E estar num curso de alta procura, para a gente é um fator de privilégio, mas acima de tudo de responsabilidade, né? Porque eu sempre digo isso para os nossos alunos, né? Para vocês estarem aqui, infelizmente, vocês deixaram mais de 50 falando sozinho, né? Ou seja, fora. Então, eu acho que vocês precisam fazer valer a responsabilidade, mas não é algo de mão única, né, João? Eu acho que o aluno, nós felizmente temos um corpo discente assim, muito engajado, né? Nós temos 2 cursos, né? O curso integral e o curso noturno, ambos com grande procura, né? E com alunos assim, muito bem qualificados, com alunos assim, muito engajados, e que depois, né, isso que é importante, nós temos uma história de egressos muito bem sucedida, né? E eu estou dizendo particularmente do nicho onde eu estou, né? Sim, ali na psicologia, mas eu tenho plena convicção, geral, né, que talvez mesmo o curso com procuras não tão grandes assim quanto da psicologia também tem um processo seletivo. O nível é o mesmo, né? É elevado. Exato. Professor, o que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar? Na verdade, João, está presente, né? Eu acho que o que é muito importante para esse momento histórico que a UFC está passando, né, dos seus 55 anos, eu acho que é louvável, né, e digno assim, dos maiores elogios essa documentação e esse registro, porque para quem hoje entra aqui no campus não consegue imaginar uma avenida de 2 viazinhas que inundava sempre ali na frente de um brejo, né? Sim, terra. E a gente fica imaginando assim, exatamente. Quando eu cheguei aqui para fazer o concurso para a Unesp, eu confesso que eu pensei 2 vezes, né? Eu estava empregado em São Paulo, numa universidade particular, com uma promessa de ascensão, né? Inclusive, quando eu fui pedir a saída, eu recebi uma contraproposta para permanecer lá, com aumento de carga horária, de condições, o que naquele momento talvez fosse mais cômodo, né? Porque eu estava fazendo a pós-graduação lá na cidade de São Paulo mesmo. E quando eu vi aqui as condições de infraestrutura, eu pensei, eram precárias. Então, essa ideia, e veja que eu estou cortando a história, né, João? Eu estou começando em 1990. Nós temos pessoas, né, como você, por exemplo, que consegue de 90 descer um pouco mais, né? Ou seja, porque quando a gente fala precária, né, João, é aquela condição, é precária de um determinado ponto de vista. Né? Porque faltava recurso, né, professor? Exato, para aquilo do qual seria exigido, né, que viria pela frente. Então, o que eu gostaria de deixar registrado é assim, é que hoje, quando você vê alunos circulando no campus, né, e você pergunta, o que eles estão fazendo? Eu estou fazendo pós-doutorado em áreas tecnológicas, em áreas de ciências humanas. Aqui dentro, seguramente para algumas pessoas, por exemplo, eu entro no Instituto de Psicologia na USP em São Paulo no final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu vi o que era, por exemplo, uma instalação precária, né, se transformar no instituto, porque o instituto inunda, né, praticamente por conta daquela região ali onde ficava o Instituto de Psicologia. Ela teve que ser reconstruída. Então, na minha pós-graduação, a gente tinha aula na veterinária, tinha aula em lugares emprestados, porque estava sendo construído um instituto de psicologia dentro de uma cidade universitária. Dentro de uma cidade universitária, né?
E aí eu fazia um paralelo com a Unesp, né, com o nosso campus aqui, que tinham 3 unidades. Lá era um instituto de psicologia, falando especificamente no meu caso, aqui é um departamento. Nós mudamos de prédio, nós éramos, não sei se você se lembra, João, nós ocupávamos ali, quando eu cheguei, algumas salas embaixo da biblioteca. Sim, sim. Né? E aí com a gestão da professora... compartilhado com outros departamentos. Departamento de Educação, exatamente. Aí nós mudamos, né? Então houve, João, assim, nesses 55 anos, por isso que eu acho muito importante, eu acho que essa história ela vai documentar a força de construção, porque não basta você ter o recurso apenas, né? Você tem que ter uma visão institucional, eleger prioridades, né? O Casca conseguiu fazer com que os pesquisadores se sentissem motivados para permanecer aqui no campus. Um ambiente necessário, né, professor? Exato. Então, se criou uma cultura, né? A Unesp é muito importante do ponto de vista regional, né? Você olha aqui para o que acontece nesse campus à noite, principalmente do ponto de vista de trânsito de alunos, etc. A qualidade das pessoas, né? Para onde vão os nossos egressos. E sem contar que, financeiramente, a cidade se beneficia com os nossos alunos, Sim, né? sim. Em termos financeiros. Eu não sei se você concordaria, João, mas eu vejo assim, em termos de dependência, Bauru pelo próprio porte, né? Então nós temos aqui a USP, temos também várias instituições particulares. Então Bauru ainda, pelo porte de cidade, a Unesp ela tem uma importância muito grande, né? Mas assim, eu acho que diferentemente de outras cidades menores, em que a Unesp ela chega a ser vital, né, do ponto de vista essencial. Tem cidade que se fechar a Unesp a cidade não arrecada... E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Que a gente consiga transformar essa condição, essa competência instalada dentro da Unesp em algo que não fique só no âmbito da Unesp, do ponto de vista institucional de Unesp. Mas nós temos ainda, eu acho que muitas frentes aí. Eu me lembro muito de gestões municipais. Um dado que me chamou muita atenção uma vez como professor e como gestor, quando o prefeito Gazeta disse assim, eu entro lá no site da Unesp, eu quero uma coisa, eu não consigo achar. Aí eu tenho que ir no telefone, eu preciso de um telefone, etc. Tal. E o Gazeta, ele era uma pessoa ele foi um gestor que... Ele se formou aqui. Exato. E que ele demandava muito, num bom sentido, do IPMET. Porque ele precisava ter contrapartida para olhar, olha, eu tive índices pluviométricos irrisórios, eu tive situações por questão do fornecimento de água em Bauru. Então ele queria equilibrar, por exemplo, o problema de abastecimento hídrico da cidade com índices, né, mais científicos de quantidade de chuva, de medição de temperatura e principalmente de condições climáticas. Só para dar um exemplo, João. Então eu acho que hoje... um dos nossos grandes desafios, em particular para a FC, mas eu acho que para o campus como um todo, é criar uma condição de maior visibilidade. Quando você usou a palavra essencial, né? Eu acho que a Unesp ela é essencial para Bauru, mas ainda eu vejo que nós temos muito a vencer em termos de quebra de muros, em termos da gente estar mais próximo. Isso. Serviços, né? Condições, informação principalmente. Né? Talvez fosse o caso de se pensar em formas, e aí talvez... suprapartidária, né, acima dos atuais gestores, né, para não ficar uma questão circunstancial, mas de políticas mesmo, de inserção da Unesp em prioridades, né, seja do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, né, mas também dos cursos da UFC, porque realmente é um potencial que muitas vezes a gente percebe que fica, às vezes, com uma incidência, que poderia ser expandida. Mas essa é uma avaliação que eu tenho, isso esbarra numa série de burocracias também, né, do ponto de vista... de regras da reitoria, Exato. Né, muitas vezes, né, que a reitoria limita, né, muitas informações, Exato. Né, porque nós temos o nosso regimento, né? Exato. E políticas municipais também, né? Porque você vê que hoje você vê muitas instituições privadas aqui em Bauru prestando certos tipos de serviço que poderiam ser ampliados também para a Unesp, né? Porque a questão não é uma questão de competição, porque certamente a gente tem demandas para várias universidades que estão... Do seu ponto de vista, o conhecimento modifica as pessoas? Completamente. E essa é uma responsabilidade muito grande da Unesp. Eu acho que o conhecimento, principalmente nos dias de hoje, ele tem que ser muito aprimorado para nos humanizar mais. Eu acho que
eu tive o privilégio de ter uma formação fora da Unesp, né, que me garantiu condições para ser unespiano, para estar dentro da Unesp, mas sem dúvida nenhuma é aquela situação, talvez um lugar muito comum, João, que você tem ouvido várias vezes, é muito difícil pensar em quem a gente teria se transformado se não tivesse tido a Unesp na nossa vida. Então, em todos os âmbitos, os 4 anos de gestão aqui na FC, 2 no GAC, foram anos muito preciosos na minha vida, foram coisas, assim, momentos muito... A questão da ponderação é algo que me ensinou muito, mas e esse é um dos grandes desafios, João. Não adianta eu, na minha idade, com a minha condição, te responder que o conhecimento é essencial. Eu acho que o lugar social que a gente ocupa hoje, ele impõe que a gente pegue essa geração aí que está entrando na faculdade, que está com talvez um imediatismo, muito sensível a certos tipos de imediatismos, para eles entenderem que o conhecimento, eu não sou um cético, né, no sentido de que sem dor, sem ganho, né, mas assim, eu acho que o conhecimento ele também não é algo tão intuitivo, né, ele também demanda esforço, demanda disciplina e etc. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de minimamente dimensionar como que a vida das pessoas pode se transformar com o conhecimento, porque essa é a nossa responsabilidade, né. A gente está num lugar social que prioritariamente tem como função produzir e disseminar conhecimento. Perfeito. Só que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não for capaz de, para as pessoas com quem a gente atua, a gente mostrar isso. Né? Então, por que eu preciso transformar a cabeça dos nossos alunos que estão ali no sentido de perceber que o conhecimento é importante? A gente tem vários exemplos, mas a gente também tem muitos concorrentes desleais, né? Que é o imediatismo, que é a rapidez. E agora tem a IA, né? Inteligência artificial, né? Que veio também para... um pouco, né? E que precisa também, nós precisamos de muito conhecimento para poder lidar com esse conhecimento, né? E agora, de onde vem esse conhecimento e do que ele depende, eu acho que para isso que a gente é pago, né? A gente está num lugar em que a nossa função social assim como pessoas em outros lugares da sociedade têm outros compromissos, eu acho que a gente tem que assumir que a produção e a disseminação do conhecimento é nossa responsabilidade, mas produzir conhecimento também demanda conhecer. A FC é a extensão da sua casa? Seguramente. Seguramente. É a extensão, é a pesquisa e é o ensino. Qual é a mensagem dos 55 anos? Você já começou a falar lá atrás da mensagem, mas eu queria que você definisse em algumas palavras de mensagem para os 55 anos nesse livro, para quem está nos lendo e vendo. É uma mensagem, João, primeiro, de uma gratidão imensa por tudo aquilo que a Unesp como instituição, em particular a FC, pôde me proporcionar como pessoa, como profissional. Então, eu sou muito grato com as pessoas que me ensinaram, talvez por metodologias diferentes, né? Mas eu sou muito grato em relação às oportunidades que eu tive de me transformar e de como essa gratidão ela tem que ser revertida digamos assim, numa dedicação, né? Para poder, da mesma forma que muitas pessoas foram importantes na nossa trajetória, transformar e poder ajudar a transformação de muitas pessoas. Mas eu gostaria de deixar também muito uma mensagem de otimismo. Eu acho que a Unesp, a FC em particular, né, a FC hoje, eu ando pelo campus, eu não conheço boa parte dos servidores, né, alguns docentes também, quando a gente vai lendo os informes, né, da página, professor tal fala, não é da minha época, é um professor novo tal. Então, eu queria, assim, parabenizar muito a gestão atual pela ideia do livro, por essa documentação. Mas também, assim, essa documentação traz responsabilidades, ela tem que ser alguma coisa viva, né, que seja usada, principalmente nos colegiados internos, para mostrar, assim, como que os departamentos, os setores da FC, né, as comissões, elas precisam se basear numa história, né, que foi construída para poder pensar o futuro. Né? Eu acho que um desafio que se coloca agora com a inteligência artificial, com recursos midiáticos assim muito poderosos, é como tornar isso tudo o aliado da qualidade e da humanização. Então, a mensagem que fica assim é para que a FC ela tenha sempre clareza e consciência do potencial, quando eu falo FC, né, são as pessoas que constroem a FC, de que nós temos uma história que nos permitiu chegar até aqui. Mas daqui para frente os desafios são imensos, no sentido de saber fazer uma gestão responsável desse patrimônio para, obviamente, a construção de coisas e de pessoas, né,
muito mais comprometida socialmente com transformações, com igualdade. A Unesp como um todo, e a FC em particular, ela tem causas muito, muito importantes e pessoas para construí-la, mas a gente precisa saber, digamos assim, instrumentalizar o nosso patrimônio. Então é uma mensagem de otimismo e de muita confiança, né, nas pessoas que constroem a FC cotidianamente.